Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bom, relação Angola e China desperta temores de uma neocolonização de Angola. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isto mesmo. Eu também concordo. Tudo é culpa de quem? Do MPLA. Tem a mão, não vamos longe, isso tudo tem a mão de alguém. E o tem a mão de alguém, é o MPLA, que se beneficia com esses estrangeiros no nosso país. Eu sou contra a imigração, vocês sabiam? Já está privado, você é contraproducente? Não, não sou. Sou contra a imigração. E o Eri? Ah, mano. Sou o Trump da vida, boy. É isso mesmo. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, já se inscrevam no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se eu não curti, comente bastante que é bem essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Querem vossas opiniões, que é muito essencial vocês fazerem isso, porque isso nos ajuda muito. Tá a entender? Você quer divulgar sua marca aqui na nossa plataforma, sabe o que fazer? É só entrar em contato com o J Privado e agir como a Manuel Rosas Business Corporation. Venha a ser nosso patrocinador, que isso nos ajuda bastante, ok? Então, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Relação entre Angola e China desperta temores de uma neocolonização de Angola. Tá a entender? Não, já estamos a viver isso há bastante tempo. É basicamente isso. Olha aqui, família. Cidadãos angolanos, na generalidade, estão muito preocupados com os resultados da visita do Estado do presidente João Lourenço à China, por considerarem que por detrás da dita boa intenção chinesa e respectivos empréstimos há outras finalidades camufladas e que não têm sido devidamente explicada, pois, ao longo dos anos, desde que começaram a chegar a Angola para diversos fins, a postura dos chineses tem sido de neocolonizadores. E o Eri é basicamente isso. A recente visita de Estado do presidente João Lourenço à China, contrariamente ao que tem sido referido em diversas análises que apontam para uma melhoria das relações entre os dois países, Angola e China, com supostos benefícios para Angola e consequentes melhorias na vida dos angolanos, não convence os cidadãos que não acreditam na dita boa intenção dos chineses. Por experiência própria, diante de muitos factos que vão acontecendo pelo país ao longo dos anos, os angolanos estão cépticos diante da euforia demonstrada pelos governantes e temem pelo pior, principalmente pelo futuro das novas gerações. As relações entre Angola e a China datam de 1983 e conheceram o seu ponto mais alto a partir do ano 2000, quando o gigante asiático começou a fazer empréstimos a Angola para a reconstrução de infraestruturas destruídas pela guerra e para alavancar a economia nacional. Com a paz, alcançada em 4 de abril de 2002, a China incrementou as suas políticas de conquista do mercado angolano, aumentando as operações de concessão de créditos, que por não ter sido sujeita a critérios de rigor, incluindo no controle da sua execução, grande parte foi desencaminhado para a corrupção, em geral aproveitando elementos das elites do poder, o que resultou numa fraca promoção do desenvolvimento. Angola passou a ser assim um dos maiores devedores africanos da China. Contudo, ao longo dos anos, são referidas diversas operações de amortização e/ou pagamento da dívida, principalmente com avultados carregamentos de petróleo como moeda de pagamento. A China, desde que se instalou no país, tem igualmente beneficiado, de formas obscuras, de muitos recursos naturais angolanos, desde os diamantes, ouro, granitos, ferro, cobre, madeira e até recursos marinhos, que são transportados para aquele país asiático, a granel e em enormes quantidades, sem que a sociedade angolana conheça os termos dessa dilapidação das riquezas naturais nacionais. A este propósito, tem-se questionado o mecanismo usado no controle e gestão dos ativos e passivos decorrentes dos acordos com a China e a respectiva dívida. Quais são os critérios para que os chineses façam e desfaçam a seu bel prazer e enviem para o seu país os recursos naturais de Angola, até o que nunca foi explorado? Quem fiscaliza tudo isso? Os angolanos também não acreditam na seriedade do governo, considerando que o valor real da dívida angolana nunca foi revelado e grande parte desse dinheiro emprestado pela China nunca foi usado em benefício do Estado.
Sabe-se que a China faz empréstimos consecutivos, e agora o presidente João Lourenço foi buscar mais dinheiro chinês, justificado como para alívio do Estado, mas na realidade, ao longo dos anos, vários têm sido os empréstimos feitos a outros países e instituições, várias são as doações internacionais. Porém nada se reflete no bem-estar dos cidadãos e o Estado nunca se alivia. Apenas se fala nos valores que Angola deve, mas nunca se fala nas amortizações e pagamentos que têm sido efetuados ao longo dos anos, o que parece ser um exercício de negligência e má gestão nociva ao Estado angolano. O presidente João Lourenço, segundo fontes bem posicionadas, não nutre grande simpatia pela China e não acredita que os chineses possam trazer proveitos reais para Angola, nomeadamente no plano de desenvolvimento da sua economia, atribuindo maior importância aos Estados Unidos da América, EUA, como seu parceiro estratégico. De acordo com as fontes, João Lourenço considera que os EUA apresentam capacidades financeiras mais robustas, do ponto de vista tecnológico e de gestão, sendo um parceiro mais apto a apoiar o desenvolvimento económico de Angola e a sua afirmação como potência regional, objetivos que o chefe de Estado angolano pretende no âmbito dos seus interesses políticos e do regime. A opinião pública não entende, entretanto, a razão dos acordos assinados pelo Presidente da República nesta recente visita à China, já que os diversos projetos lançados com investimento chinês revelaram-se ineficazes, ao contrário do que se aventa sobre o investimento privado norte-americano visto como vantajoso. As fontes destacam que a participação dos EUA na recuperação e desenvolvimento dos setores industrial, mineiro e agrícola, identificados como substitutos do petróleo, oferece garantias mais sólidas. Iniciada em 2022, a aproximação de Angola aos EUA, que se estende ao campo da defesa e segurança, interessa igualmente aos americanos, considerando que os EUA valorizam sobremaneira o potencial económico de Angola, a sua geografia, a sua estabilidade política e as suas influências regionais. Os angolanos temem que a vista do presidente João Lourenço possa resultar em algum retraimento dos EUA nas relações com Angola, e os novos investimentos chineses, atendendo o que já se tem vivido, possam constituir-se numa relação com rótulo de neocolonização. Abusos chineses. Os abusos praticados por cidadãos chineses datam desde que os mesmos foram chegando ao país no âmbito dos acordos de cooperação bilateral Angola-China, alegadamente para, depois de alcançada a paz, participar na reconstrução nacional e ajudar na recuperação de infraestruturas e construção de outras. Porém, junto com a suposta boa vontade, trouxeram também uma série de atitudes nefastas, muita ambição, apetência pelo lucro fácil e muito desrespeito pela pessoa do cidadão angolano e pelas leis nacionais. A coberto da dita cooperação, as instituições ou empresas chinesas que vieram para Angola, em vez de trabalhar de verdade, imiscuíram-se em todo o tipo de negociatas, aproveitaram-se da fraqueza de alguns cidadãos e das fragilidades resultantes da guerra e incrementaram atos de corrupção, misturaram aos maus cidadãos angolanos que rouba, e desgraça, o país, causando um pandemónio sem precedentes nas comunidades angolanas, com destaque para as mais simples e vulneráveis. Imbuídos de um espírito de superioridade, foram menosprezando os angolanos, como se estes fossem seres inferiores. Esta situação discriminatória prevalece até aos dias atuais e são claramente perceptíveis nas obras a cargo de chineses, nas suas empresas e nas ditas cidades da China. Muito já se descreveu sobre situações sumamente desagradáveis envolvendo chineses a maltratar angolanos. Fala-se mesmo em escravatura, o que tem acontecido com um bom número de angolanos, muitos dos quais, aliciados por promessas de sonho, subtraídos às suas famílias, praticamente raptados das suas localidades de origem e residência, geralmente no interior do país, e levados para partes desconhecidas, sobretudo para Luanda, onde são confinados em condições subhumanas, em regime de reclusão. Obrigados a executar trabalhos braçais dos mais duros, sem horas de trabalho definidas, sem pausas para descanso, incluindo fins de semana, feriados, sem direito a tratamento médico, má alimentação e, como se não bastasse, mal remunerados ou nem isso.
Realça-se que grande parte desses trabalhadores são adolescentes e há mesmo casos de crianças. São muitas as acusações das vítimas que têm chegado a público sem que, entretanto, as nossas autoridades tomem medidas sérias para contrapor e estanquear o mal e impor respeito às leis e soberania nacionais, em prol da dignidade do povo angolano. Os chineses, sempre com a justificação de estarem a cumprir ordens superiores, de supostos generais e governantes angolanos, mandam e desmandam, fazem e desfazem, a seu bel prazer. Procedem ao desmatamento desenfreado para a obtenção de madeira, que enviam em touros para o seu país. Exploram desregradamente inertes, como areia, burgal e pedras, causando a crescente erosão de terras que se assiste atualmente um pouco por todo o país e vai causando o surgimento de ravinas que, em algumas localidades, estão a engolir comunidades inteiras. As empresas chinesas são ainda acusadas pelas populações de não respeitarem nada nem ninguém no que toca à exploração dos referidos produtos. A sociedade angolana, agastada, sempre alertou para o facto de os chineses não cumprirem as normas estabelecidas para a execução dos projetos e ignorarem os angolanos, enquanto o governo descurava algo muito importante como o acompanhamento e a fiscalização do que faziam. Fazem realmente as empresas chinesas que vão impingindo gato por lebre. Não se pode admitir que cidadãos estrangeiros, sejam de que nacionalidade forem, façam o que lhes dê na gana e levem para o seu país coisas de que os próprios angolanos nunca beneficiaram, dizem os cidadãos. Os chineses levam o mármore e grandes blocos de rocha que podem conter outras matérias-primas e até os animais raros não escapam à sua cobiça. Estão a devastar o nosso mar com os seus arrastões e a dizimar toda a fauna e flora marítima. O nosso governo vai buscar empréstimos que são pagos conforme o estabelecido nos acordos bilaterais e com os respectivos juros. Geralmente, tem sido petróleo a moeda de pagamento, mas hoje eles levam tudo: diamantes, ouro, madeira e muitos outros recursos naturais, então qualquer intervenção de empresas ou de cidadãos desses países que queiram trabalhar em Angola, têm que sujeitar-se às leis nacionais e só operar lá onde o Estado autorize, realçam. A invasão nefasta de certos domínios por cidadãos chineses é uma situação gravíssima que acabará por prejudicar drasticamente o futuro do país e, nomeadamente, as gerações vindouras. Os chineses estão no tráfico de tudo em Angola, mas, embora qualquer país precise e dê boas-vindas aos estrangeiros, quando esses estrangeiros passam a mandar no nosso país, sobretudo quando eles estão mancomunados com dirigentes corruptos, então não são bem-vindos. Por exemplo, a cidade da China, no município de Viana, entre outras, é regida como se fosse um regime autónomo, paralelo ao regime oficial e não respeita nenhuma autoridade angolana. Tráfico de drogas, prostituição forçada de jovens angolanas, trabalho escravo, falsificação de moeda, jogos de azar, entre diverso contrabando, é a realidade que se vive naquele espaço. Consta que, além da escravidão, a que são submetidos os trabalhadores angolanos, a cidade da China é, sobretudo, a placa giratória de crimes de contrafação, de tráficos de vária ordem, como as drogas, a moeda, animais e até de órgãos humanos. Os chineses ali são a reis e os angolanos são apenas seres descartáveis, indivíduos que fazem os trabalhos mais baixos e pesados, sem qualquer proteção e medidas de segurança e ganham uma miséria. Mas como necessitam, sujeitam-se às condições que chegam a ser desumanas, ante o escárnio dos chineses, afirma uma cidadã. O local é também frequentado por altas individualidades das forças de defesa e segurança e governantes, assim como seus comparsas, que têm ali interesses obscuros, porque a sua forma de agir, quando ali estão, tem tudo a ver com a dos gangsters, de grupos de máfia, como se vê em filmes e não só. Diversos carros topo de gama, com vidros fumados, são vistos no local, transportando indivíduos angolanos bem vestidos, rodeados por guarda-costas, incluindo algumas mulheres, que se fecham nos estabelecimentos com os chineses e saem algum tempo depois com pastas nas mãos e vão-se embora. Infelizmente, a comunidade chinesa em Angola tem feito muitas tropelias, em alguns casos mancomunados com membros das elites do poder, sendo um sério perigo para o país e um grande e grave problema de soberania nacional.
J Privado, o que é que tens a dizer? Simplesmente é isso, mano. Adalberto Costa Júnior, vale relembrar que recentemente apelou à população. Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês assistirem mesmo. Apelou, cuidado. E em Benguela, na minha city, temos visto... Enfim, eu vou deixar aqui as matérias para vocês poderem ver, ok? Vamos lá assistir. Comunidade da Caota, Zona B, município de Benguela. São jovens que tiveram filhos com cidadãos de nacionalidade chinesa, trabalhadores das indústrias de pesca da Caota. Aqui, os estrangeiros parecem cumprir o velho adágio de que o amor não tem idade nem fronteiras. O que chamou a atenção das autoridades foi o envolvimento de algumas menores de idade. Quando há envolvência sexual com menores, há crime, é crime. Abuso sexual a menores é um crime previsto e punível pelo Código Penal. Temos o INAC, temos a Direção Provincial da Ação Social e Igualdade do Género, todos vão acompanhar estes casos. De acordo com a coordenadora do bairro, são muitas as razões que levam menores a relacionarem-se com cidadãos chineses. Em alguns casos, tudo acontece com o consentimento dos pais. Algumas não trabalham nem estudam. Algumas são corrompidas mesmo com dinheiro. Algumas é por vontade própria. Algumas é mesmo ilusão de ter aquele telefone grande e bonito. E algumas é mesmo fome. A secretária de Estado da Família e Promoção da Mulher foi à comunidade da Caota saber dos meandros destes relacionamentos. Com perguntas e respostas, Elsa Barber mostrou-se preocupada com o apoio que os pais chineses devem dar aos bebés, principalmente no domínio alimentar e registro de nascimento. A outra situação que nos preocupa é a real assistência dos seus filhos. Muitos pais encontram-se em Luanda, uns arrendam casas e depois não aparecem mais. Portanto, nós devemos continuar a proteger a criança. Elas, para além de terem filhos, algumas delas, para além de terem filhos, são menores de idade e merecem toda a nossa atenção. Algumas são maiores de idade e já vêm de outros relacionamentos com cidadãos nacionais. Orgulham-se por isso da união com os asiáticos. Não me arrependo de estar com os chineses, porque do jeito que ele assume meus filhos, que eu já vi com ele, que ele me encontrou com ele, e dá sustento aos meus filhos, comigo, e a minha mãe também, e não tem nenhum problema. A casa que eu vivo é minha, ele mesmo construiu. O chinês dá dinheiro, dá tudo, não maltrata, trabalha em casa, normalmente. Tenho 2 casas da minha filha. Fontes no local dão conta que a maior parte dos habitantes da Caota são pescadores, mas a expansão das indústrias de pesca ofuscaram a atividade dos pescadores da região. Como consequência, as famílias ficaram vulneráveis e sem fonte de renda. Acentuou aqui a questão relacionada com a violência à mulher. Aqui mesmo em Benguela temos o caso da Caota, presumo que esteja a par de empresas chinesas, que inclusivamente já muitos deles são acusados de abuso sexual, mas ao que se nota é que parece que não se está a fazer nada. Como é que o senhor olha para essas questões relacionadas fundamentalmente com a violência à mulher, aqui no caso particular da Caota, cá em Benguela? Bom, enquanto dirigente, competiu-me chamar a atenção para estes factos, como os senhores bem acompanharam, foi parte da minha intervenção, uma intervenção que foi transmitida. Nunca as TPAs nos transmitem, mas chega longe. Eu tenho a certeza, e os senhores também devem ter, que a gente em Washington, na Europa, na China, em vários países africanos acompanhou, graças àquilo que é o poder das redes sociais. E com isso esperamos que o alerta tenha chegado aos gestores públicos de Benguela e de caráter nacional. Porque este é um problema antigo, é um problema repetitivo, é um problema que nós todos sabemos, mas porquê que não intervêm? Porque também são coproprietários de interesses que fazem estas violações, como nós todos sabemos. Também me parece que seja necessário aqui a própria sociedade auto-organizar-se melhor. Eu penso que as organizações da sociedade civil, com sentido cívico, devem ir em defesa forte destes princípios que estão a ser violados e acabarem por serem também atores mais partícipes e mais atentos. No ponto final, eu não tenho dúvida nenhuma.
se as organizações da sociedade civil, e afinal quem são os magistrados que estão aqui? Afinal quem são os polícias que estão aqui? São filhos do povo. São efetivamente uma sequência de proximidade ao interesse das famílias do país. Então haja uma maior responsabilidade de todos e portanto nós vamos ter seguramente... Aqui associa-se a dívida que Angola tem para com a China, que isso amarra em certa medida. Não creio, não tem nada a ver, eu não acredito nisso, de maneira alguma. Até porque este tipo de fundos, eles vêm confinados ao Estado. O Estado não traz linhas laterais de permissão de violações sexuais e dos direitos humanos e outros jantos que nós todos sabemos. Isto tem a ver exclusivamente com a incompetência dos nossos governantes. A qualidade das obras. Os chineses dizem, nós temos obras de altíssima qualidade na China. Se aqui são más, é porque os vossos governantes nos impedem que sejam boas. Portanto, nós temos que nos saber defender em termos gerais. Sr. Presidente,